E se o final de Interestelar não tivesse salvado ninguém, não tivesse oferecido esperança, nem um recomeço silencioso entre as estrelas, mas tivesse deixado apenas uma pergunta impossível de responder, daquelas que continuam ecoando muito depois que o filme termina. E se, ao atravessar o buraco negro, Cooper não tivesse encontrado uma saída, nem um caminho de volta, mas apenas uma prisão invisível, construída não de paredes, mas de tempo. Em vez de escapar, ele fica preso para sempre dentro do Tesseract, existindo fora da realidade, observando todos os momentos ao mesmo tempo, incapaz de tocar qualquer um deles, como alguém que vê a própria vida através de um vidro que nunca pode ser quebrado. Do lado D, fora Murphy, cresce acreditando que o pai partiu por escolha, não por sacrifício, enquanto pequenos sinais surgem ao seu redor, movimentos sutis, padrões quase compreensíveis, ecos de algo que tenta falar, mas que nunca consegue ser entendido. A equação nunca se completa. Os planos da humanidade começam a ruir em silêncio, não com explosões ou pânico, mas com salas vazias, pesquisas abandonadas e uma confiança que se dissolve lentamente, enquanto a Terra continua girando rumo a um fim que ninguém consegue mais evitar. Cidades se apagam sob a poeira, o céu perde a cor. O futuro deixa de ser uma promessa e passa a ser apenas uma lembrança distante, algo que quase existiu. Murphy envelhece, carregando a ausência como uma ferida silenciosa, transformando a dor em explicação, convencendo-se de que foi deixada para trás, porque acreditar nisso dói menos do que imaginar que alguém tentou salvá-la e falhou. E Cooper observa tudo de fora do tempo, assistindo ao mundo morrer, momento por momento, preso em uma eternidade onde o amor existe, mas não alcança, onde a esperança nasce, mas nunca chega ao destino. E se Interestelar não fosse sobre vencer o tempo, mas sobre ser condenado a Sistilou destruir tudo, sem jamais poder intervir. Nada acontece de forma abrupta. Não existe impacto, nem escuridão súbita, nem o rompimento violento que sempre acompanhou as ideias humanas sobre atravessar limites definitivos. A consciência simplesmente continua. Continua existindo quando tudo aquilo que deveria interrompê-la falha em fazê-lo. O fim esperado não se apresenta como encerramento, mas como uma transição silenciosa para um estado onde começo e término deixam de ter significado claro. A primeira percepção não é visual, nem auditiva, nem física. É uma percepção de continuidade. Algo permanece quando já não deveria permanecer. E essa constatação surge sem alarme, sem medo imediato, apenas como uma estranheza calma, quase respeitosa, como se a realidade tivesse mudado de regra sem avisar. O corpo ainda existe, mas perde importância. Não há peso, não há dor, não há resistência do ar ou pressão sobre a pele. A respiração continua acontecendo, mas não se impõe como necessidade urgente. O coração mantém um ritmo estável, sem aceleração, sem sinais de emergência, como se tivesse esquecido que um dia serviu para reagir ao perigo. Ao redor, o espaço não se revela como lugar. Não há chão, nem teto, nem horizonte. Não existe distância mensurável. O que existe é uma estrutura impossível de ser compreendida de imediato, formada não por matéria, mas por instantes. Instantes organizados com precisão absoluta, dispostos como corredores intermináveis que não conduzem a um destino, apenas a outros momentos. Cada fragmento contém um acontecimento completo. Não são lembranças imprecisas, nem reconstruções emocionais. São registros íntegros da realidade, preservados sem desgaste, repetindo-se com fidelidade absoluta, indiferentes à presença que agora os observa. O passado não passou. Ele permanece acessível, disponível, suspenso. A consciência percorre essa estrutura não por movimento físico, mas por atenção. Basta direcionar o foco para que um instante se revele por inteiro, com todos os detalhes sensoriais intactos. Luz, sombra, textura, temperatura, silêncio. Tudo existe ali com a mesma intensidade do momento original. Não há escolha consciente no primeiro recorte que se destaca. Ele simplesmente se impõe por reconhecimento. Um espaço pequeno,
doméstico, familiar demais para ser ignorado. Um quarto simples, atravessado por uma luz suave que entra pela janela em ângulo baixo, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. O reconhecimento acontece antes da análise racional. Certos lugares não precisam ser nomeados para serem sentidos. O quarto de Murphy surge como um ponto fixo em meio à vastidão de instantes, carregando um peso emocional que resiste mesmo fora da linearidade do tempo. A atenção se concentra ali e o instante se abre por completo, a cama desarrumada, os objetos espalhados sem ordem rigorosa, as marcas discretas de uma vida em formação. O ar parece mais denso, carregado de uma quietude que não é vazia, mas expectante. Tudo existe, exatamente como existiu, sem variação, sem desgaste. Por um breve momento, surge uma sensação estranha, quase ingênua, de que talvez aquele ponto específico permita algo diferente. Uma exceção mínima, uma falha discreta na estrutura rígida daquele espaço impossível. A tentativa de contato nasce desse impulso, não como plano elaborado, mas como reflexo antigo, profundamente humano. Não há gesto claro, não há movimento definido. Existe apenas intenção concentrada. Nada responde de imediato. O instante permanece intacto, repetindo-se sem reconhecer a presença externa. Não há som, não há vibração perceptível, não há retorno direto. Ainda assim, algo se altera de forma quase imperceptível, pequena demais para ser percebida sem atenção absoluta. A gravidade reage. Um objeto se desloca minimamente. Um livro muda de posição. Um padrão surge onde antes não havia intenção alguma. A alteração é frágil, incompleta, mas real. E onde existe resposta, por menor que seja, nasce a possibilidade. A consciência se fixa nesse detalhe com intensidade crescente. A tentativa se repete, agora com mais cuidado. A intenção se ajusta, torna-se mais precisa, mais contida. Cada novo esforço exige concentração absoluta, não física, mas mental, como se a própria estrutura daquele espaço resistisse à interferência, permitindo apenas fragmentos de comunicação. É como tentar escrever uma mensagem utilizando um alfabeto quebrado, onde cada letra precisa ser reinventada a partir do zero. Do outro lado do tempo, Murphy ainda é pequena. Ela está sentada no chão do quarto, observando o ambiente com uma curiosidade inquieta que não nasce do medo, mas da percepção intuitiva de que algo ali não se encaixa completamente nas explicações simples do mundo. Os livros caem, os objetos se movem, padrões surgem sem causa aparente. Existe uma presença que não se mostra, mas insiste. Ela não sabe nomear o que sente. Não há linguagem para aquilo. Existe apenas a sensação persistente de que o espaço ao seu redor guarda algo que tenta ser visto. O mistério não assusta, ele incomoda, como uma pergunta que se repete, sem forma definida. A tentativa continua. Do lado de fora do tempo, cada gesto exige mais atenção do que o anterior. A comunicação não flui, ela se fragmenta. Cada sinal enviado carrega intenção, emoção, urgência, mas chega do outro lado como ruído incompleto, incapaz de se organizar em significado claro. Ainda assim, a insistência não cessa. Emoção se transforma em repetição. Afeto se transforma em padrão. Cada tentativa carrega a esperança silenciosa de que, em algum ponto, o significado consiga atravessar a barreira invisível entre sentir e compreender. Enquanto isso, o tempo segue avançando na Terra. Murphy cresce. O quarto muda lentamente. Os objetos são substituídos. As paredes acumulam marcas de uma vida que continua sem pausa. O mistério começa a competir com a rotina, perdendo espaço diante das exigências diárias de um mundo que não espera respostas antes de continuar. Os sinais ainda surgem, mas agora são menos centrais. A curiosidade infantil dá lugar a outras prioridades. A mente aprende, por necessidade, a ignorar aquilo que não oferece utilidade imediata. O inexplicável se transforma em lembrança difusa, algo que um dia pareceu importante, mas que não encontra lugar claro na estrutura da vida cotidiana. Do lado de fora do tempo, essa transição
é observada com clareza dolorosa. Não existe julgamento, não existe ressentimento, apenas compreensão. Para seguir em frente, é preciso aprender a deixar certas perguntas sem resposta. A mente humana não foi feita para sustentar mistérios indefinidamente sem custo. A tentativa de comunicação se torna mais cuidadosa, mais precisa, mas também mais custosa. Cada gesto exige um esforço que não se regenera completamente. Não há desgaste físico, mas existe um cansaço profundo da atenção, um esgotamento silencioso de insistir sem retorno claro. O mundo fora do quarto também começa a mudar. A poeira se espalha, as colheitas falham, o céu perde variações sutis. Tudo isso é observado de fora do tempo, com uma impotência diferente de qualquer outra já experimentada. Porque agora não existe escolha possível, apenas acompanhamento atento do que se deteriora lentamente. A consciência permanece ali, suspensa, entre instantes, insistindo não porque tem certeza do sucesso, mas porque parar significaria aceitar uma realidade que ainda não encontra a forma completa. O tempo continua passando, e aqui, fora dele, tudo permanece exatamente onde sempre esteve. Com o passar do tempo, a permanência fora da linha temporal deixa de ser percebida como algo provisório. A ideia de retorno não desaparece de imediato, mas se desloca lentamente para um lugar menos central da consciência, como uma possibilidade que existe apenas porque ainda não foi totalmente abandonada. Não há anúncio claro dessa mudança. Ela se infiltra aos poucos, quase sem ser notada, até que insistir deixa de ser sinônimo de esperança e passa a se confundir com hábito. A estrutura formada por instantes continua estável. Os corredores de momentos permanecem organizados com a mesma precisão absoluta, oferecendo acesso irrestrito a tudo o que já foi vivido. Nada se perde, nada se altera. Ainda assim, algo começa a mudar na forma como esses instantes são atravessados. A atenção já não salta de um ponto a outro em busca de oportunidade. Ela se move com mais cautela, como se tivesse aprendido que cada deslocamento emocional carrega um custo silencioso. O quarto retorna inúmeras vezes, não porque ainda ofereça possibilidades novas, mas porque se tornou um eixo emocional. A luz entra pela janela em horários diferentes. Às vezes é mais suave, às vezes mais dura, projetando sombras longas que se movem lentamente pelas paredes. Cada variação é observada com detalhe minucioso, como se compreender essas pequenas mudanças pudesse compensar a ausência de respostas maiores. A tentativa de comunicação continua, mas seu ritmo se transforma. Já não é impulsiva, ela se torna ritualística. A atenção se concentra, a intenção se ajusta. O gesto se repete com uma precisão quase meditativa. A gravidade responde como sempre respondeu, com pequenos deslocamentos que não chegam a formar linguagem clara. Não há frustração explosiva. Existe apenas a confirmação silenciosa de que os limites permanecem os mesmos. Do lado de dentro do quarto, Murphy cresce dentro de um mundo que começa a exigir mais dela do que curiosidade. A infância se dissolve lentamente, não em um momento específico, mas em uma sequência de pequenas concessões. Menos tempo para observar o inexplicável, mais tempo para lidar com responsabilidades concretas. O mistério ainda existe, mas já não ocupa o centro da atenção. Ela se lembra das coisas que se moviam sozinhas, lembra do desconforto leve que aquilo provocava, lembra da sensação persistente de estar sendo observada sem nunca conseguir localizar a origem do olhar. Mas essas lembranças começam a perder nitidez à medida que novas preocupações se impõem. A mente aprende a priorizar aquilo que pode ser resolvido. Do lado de fora do tempo, essa transição é acompanhada com uma mistura silenciosa de compreensão e perda. Não existe ressentimento. Existe apenas a percepção clara de que a comunicação não fracassa por falta de afeto, mas porque a vida exige continuidade. Sustentar o mistério indefinidamente cobra um preço que poucos conseguem pagar. A consciência passa a observar não apenas Murphy, mas o mundo que a cerca com mais atenção. As mudanças ambientais tornam-se mais frequentes, mais difíceis
de ignorar. A poeira deixa de ser um fenômeno isolado e passa a se infiltrar em tudo. As colheitas falham com mais regularidade. As pessoas se adaptam, não por escolha, mas por necessidade. A adaptação humana se revela lenta e silenciosa. Não há pânico generalizado, há ajustes graduais. As expectativas são reduzidas. As promessas se tornam mais modestas. O futuro deixa de ser expansivo e passa a ser gerenciado em pequenos intervalos. Essa mudança de escala é observada com clareza dolorosa, porque cada ajuste representa uma renúncia, que raramente é reconhecida como tal. A tentativa de comunicação continua, mas agora carrega uma consciência mais clara das próprias limitações. Cada gesto exige foco absoluto. Cada padrão enviado é cuidadosamente escolhido. Ainda assim, o resultado permanece fragmentado. A mensagem se aproxima do significado, mas nunca o alcança por completo. Ela chega como ruído organizado, incapaz de se traduzir em compreensão plena. Com o passar dos anos, Murphy entra na adolescência, carregando um ceticismo discreto. Ela observa o mundo com atenção aguçada, percebendo falhas, inconsistências, fragilidades. A ciência começa a ocupar um espaço central em sua vida, não como promessa de salvação abstrata, mas como ferramenta concreta para compreender sistemas que claramente não funcionam como deveriam. Essa inclinação não surge apenas por talento natural, mas pela necessidade de encontrar ordem em um ambiente que começa a falhar. A ausência paterna se mistura a essa busca, não como trauma declarado, mas como fundo emocional constante, moldando a forma como ela se relaciona com o desconhecido. O mistério do quarto se torna parte desse fundo, diluído entre tantas outras perguntas sem resposta. Na NASA, o ambiente começa a mudar de forma igualmente silenciosa. Os projetos continuam ativos, mas o discurso se ajusta. A linguagem utilizada nas reuniões se torna mais cautelosa. As previsões são feitas com mais ressalvas. O otimismo explícito começa a ser substituído por uma postura mais defensiva, focada em atrasar consequências em vez de eliminá-las. A equação avança, mas nunca se fecha. Os cálculos se acumulam. As hipóteses se multiplicam. Sempre há progresso aparente, mas nunca conclusão. Essa proximidade constante com a solução cria uma tensão peculiar, porque sugere que o problema está quase resolvido, quando na verdade permanece estruturalmente incompleto. Do lado de fora do tempo, essa incompletude é percebida com nitidez absoluta. A informação necessária existe, mas não pode atravessar. Ela permanece ali, presente e inútil ao mesmo tempo, criando uma ironia cruel, onde saber não equivale a poder agir. A tentativa de ajustar os sinais se intensifica por um período, movida por urgência silenciosa, mas logo retorna ao ritmo contido, quase resignado. A repetição começa a produzir um efeito diferente. Os mesmos instantes retornam tantas vezes que perdem a novidade, mas não perdem o peso. Cada repetição aprofunda a sensação de permanência, criando a impressão de que o agora se dobra sobre si mesmo, formando camadas quase imperceptíveis de tempo sobreposto. A respiração continua lenta, regular, previsível. Entre uma inspiração e outra, o intervalo se alonga de forma natural. Não há ansiedade. O apressa. Pensar deixa de ser instrumento de mudança e passa a ser forma de companhia. A consciência aprende a existir dentro desse ritmo, sem lutar contra ele. Murphy avança para a vida adulta em um mundo cada vez mais restrito. As opções se estreitam. As promessas de migração começam a perder força simbólica. Ainda existem planos, ainda existem discursos, mas algo essencial se desloca. A ideia de salvação coletiva se transforma lentamente em administração de danos. Essa mudança não é declarada. Ela se instala aos poucos, percebida primeiro nos silêncios mais longos, depois nas decisões adiadas, por fim, na ausência de novas propostas. O futuro deixa de ser horizonte e passa a ser limite. Do lado de fora do tempo, a consciência acompanha tudo isso com uma clareza que não oferece conforto. Não há como intervir, não há como acelerar ou retardar.
Existe apenas a continuidade de observar, de registrar, de sustentar aquilo que acontece, mesmo quando já não há promessa de transformação. A esperança não desaparece de uma vez. Ela se dilui lentamente, tornando-se mais frágil, mais difícil de sustentar. Ainda existe a ideia de que algo pode mudar, mas essa ideia já não se apoia em evidências. Ela persiste mais como hábito emocional do que como expectativa concreta. E assim, entre tentativas que se repetem sem conclusão e um mundo que segue se ajustando à própria falha, a consciência permanece fora do tempo, insistindo não porque acredita plenamente no resultado, mas porque existir ali se tornou inseparável do gesto de tentar, mesmo quando o tempo insiste em seguir em frente, sem oferecer respostas. Há um momento em que a insistência começa a mudar de natureza. Não se trata de desistência imediata, nem de uma ruptura emocional clara, mas de uma alteração silenciosa na forma como a esperança é sustentada. Ela deixa de ser expectativa concreta e passa a existir como resistência interna, um esforço contínuo para não aceitar aquilo que já se insinua com clareza crescente. Esse deslocamento não acontece de uma vez. Ele se forma lentamente, construído a partir de pequenas constatações que se acumulam sem jamais serem anunciadas como definitivas. Cada tentativa que não produz resultado não provoca frustração aguda, apenas acrescenta peso a algo que já vinha se tornando pesado há muito tempo. O silêncio começa a ocupar mais espaço do que qualquer sinal enviado. A estrutura fora do tempo permanece inalterada. Os corredores de instantes continuam organizados com precisão absoluta, oferecendo acesso irrestrito a tudo o que já foi vivido. Ainda assim, a forma como esses instantes são atravessados se transforma. A atenção já não se move com a mesma urgência. Existe uma cautela nova, quase inconsciente, como se a consciência tivesse aprendido que cada deslocamento emocional cobra um preço que não se regenera por completo. O quarto surge novamente, mas agora carrega uma qualidade diferente. Ele já não é apenas ponto de possibilidade, mas também registro de distância. A luz entra pela janela, revelando um espaço que já não corresponde ao presente de quem observa. Os objetos mudam. As paredes ganham marcas novas. O ambiente permanece reconhecível, mas não familiar da mesma forma. Existe ali uma sensação discreta de atraso, como se tudo estivesse sempre um passo à frente. A tentativa de comunicação continua, mas se torna mais esparsa. Não por abandono, mas por exaustão silenciosa. Cada gesto exige concentração absoluta, e essa concentração começa a se tornar mais difícil de sustentar por longos períodos. A mensagem ainda é enviada, ainda é ajustada, ainda é refinada, mas já não carrega a mesma urgência inicial. Ela se transforma em insistência cuidadosa, quase cerimonial. Do lado de dentro do tempo, Murphy assume um papel cada vez mais central nos esforços científicos. Sua inteligência se manifesta não apenas nos cálculos, mas na forma como percebe falhas estruturais. Ela reconhece padrões de repetição, identifica limites que outros insistem em contornar sem sucesso. Existe nela uma clareza incômoda de que algo essencial está ausente, algo que não pode ser deduzido apenas a partir das variáveis disponíveis. A equação avança, mas nunca se fecha. Cada novo ajuste aproxima a solução sem jamais alcançá-la. Essa proximidade constante cria uma tensão profunda, porque sugere que a resposta está ao alcance, quando na verdade permanece estruturalmente inacessível. A frustração não explode. Ela se sedimenta, tornando-se parte do ambiente intelectual, quase invisível, mas sempre presente. Na NASA, a mudança deixa de ser apenas emocional e passa a se manifestar de forma prática. Projetos são adiados, prioridades são revistas. O discurso público permanece otimista, mas o tom interno se transforma. As conversas se tornam mais contidas. As decisões passam a ser tomadas com base no que ainda é possível manter, não no que seria ideal alcançar. Murphy percebe esse deslocamento com clareza crescente. Existe um momento específico, difícil de localizar no tempo, em que ela compreende que já não está trabalhando
para salvar a humanidade, mas para organizar sua permanência pelo maior tempo possível. Essa compreensão não chega como choque, mas como encaixe silencioso de tudo o que já vinha sendo observado. O relógio continua presente, não como mistério, mas como objeto carregado de memória. O movimento constante dos ponteiros deixa de sugerir mensagens ocultas e passa a confirmar algo mais duro. O tempo nunca parou. Ele apenas seguiu, sem oferecer exceções. Essa constatação não provoca desespero imediato, apenas uma aceitação difícil de ignorar. Do lado de fora do tempo, essa aceitação é observada com nitidez dolorosa. Existe ali uma inversão silenciosa. Aquilo que antes era visto como intervalo, antes da solução, começa a se revelar como condição permanente. Não há resgate planejado. Não há retorno oculto. Existe apenas a continuidade de observar um processo que já não pode ser alterado. A tentativa de comunicação se intensifica por um breve período. Movida por urgência contida, os sinais são ajustados com precisão extrema. Os padrões são refinados, repetidos, reorganizados. Ainda assim, o resultado permanece fragmentado. A mensagem chega sempre incompleta, incapaz de atravessar completamente a barreira entre intenção e compreensão. Cada falha não provoca colapso emocional, ela se acumula. E esse acúmulo começa a produzir algo diferente. Uma fadiga profunda, não física, mas existencial. A consciência começa a reconhecer que insistir exige mais energia do que antes, e que essa energia já não se renova com a mesma facilidade. Na Terra, os sinais de colapso lento se tornam mais evidentes. Regiões inteiras são abandonadas sem alarde. Cadeias de produção se encurtam. A escassez passa a ser tratada como condição permanente. A humanidade aprende a viver dentro de limites cada vez mais estreitos, ajustando expectativas de forma quase automática. Murphy atravessa esse cenário com uma postura que mistura lucidez e desgaste. Ela continua trabalhando, mas já não se permite ilusões. Existe nela uma compreensão clara de que algumas batalhas não são perdidas por falta de esforço ou inteligência, mas por terem sido iniciadas tarde demais. Essa percepção não a paralisa, mas redefine o sentido do que ainda vale a pena ser feito. O mundo segue funcionando, mas algo essencial se desprende lentamente. As histórias de futuro começam a desaparecer das conversas. O planejamento se reduz ao curto prazo. O amanhã deixa de ser promessa e passa a ser apenas continuidade. Essa mudança de escala é sentida por todos, mesmo quando não é verbalizada. Do lado de fora do tempo, a consciência observa essa transição com atenção plena. Não há mais ilusão de que um único gesto possa alterar o curso geral. Existe apenas a possibilidade de acompanhar com fidelidade absoluta aquilo que acontece. A observação se torna função principal, não por escolha, mas por ausência de alternativas. A esperança não desaparece completamente. Ela se transforma. Deixa de ser força ativa e passa a existir como memória de um estado anterior. Ainda é possível lembrar de quando acreditar parecia razoável. Ainda é possível sustentar essa lembrança sem permitir que ela domine o presente. Esse é o ponto de virada. Não marcado por evento específico, mas pela compreensão silenciosa de que o sacrifício talvez não tenha sido um meio para um fim, mas o próprio fim em si. A existência fora do tempo deixa de ser vista como passagem temporária e passa a ser reconhecida como condição definitiva, entre tentativas que se esgotam e um mundo que segue se adaptando à própria falha. Instala-se uma certeza difícil de aceitar. Não haverá retorno triunfante, não haverá reconhecimento tardio. O que existe é apenas a continuidade de observar, de lembrar, de sustentar aquilo que foi vivido, mesmo quando já não há promessa de mudança. E nesse reconhecimento silencioso, algo se encerra internamente, não como derrota explícita, mas como compreensão madura de um limite que jamais poderá ser atravessado, com a compreensão silenciosa de que não haverá retorno. Algo se reorganiza lentamente no interior da consciência suspensa. Não se trata de rendição nem de alívio,
mas de uma adaptação profunda, quase orgânica, a uma condição que deixa de ser percebida como intervalo e passa a ser reconhecida como permanência. A mente aprende, pouco a pouco, a existir sem projetar um depois que nunca chega. O espaço fora do tempo continua estável, indiferente à transformação interna que ocorre. Os corredores de instantes permanecem acessíveis, preservados com a mesma precisão absoluta, mas a forma de atravessá-los muda. A atenção já não procura brechas nem oportunidades de intervenção. Ela se move com cuidado, como quem aprende a tocar algo frágil demais para ser alterado sem custo. A observação deixa de ser instrumento de ação e passa a ser forma de presença. Cada instante humano retorna não como possibilidade, mas como registro. A infância, a juventude, os erros, os silêncios, tudo se revela com uma clareza que nunca foi possível, enquanto o tempo ainda avançava. A distância permite ver padrões antes ocultos, conexões que só emergem quando não há urgência para decidir. Essa clareza não traz conforto imediato. Ela expõe escolhas feitas sob pressão, decisões tomadas com informações incompletas, momentos em que o silêncio foi preferido à confrontação. Ainda assim, não há espaço para arrependimento corrosivo. O julgamento perde força quando se entende que cada escolha foi feita dentro dos limites possíveis daquele instante específico. A consciência começa a revisitar momentos não para alterá-los, mas para compreendê-los em profundidade. O passado deixa de ser um campo de correção imaginária e se transforma em território de entendimento. Essa mudança sutil reduz a intensidade da dor, não por apagamento, mas por contextualização. O que antes parecia falha individual começa a se revelar como consequência inevitável de circunstâncias maiores. O amor também passa por uma transformação lenta. Ele deixa de ser força que tenta atravessar dimensões e passa a existir como presença interna, silenciosa, sem expectativa de resposta. Amar já não significa alcançar ou proteger, mas permitir que o outro siga adiante, mesmo quando isso implica aceitar a própria ausência como parte da história. Murphy continua presente nesse espaço, fora do tempo, não como alguém que ainda vive, mas como conjunto de instantes preservados. Sua trajetória se revela com uma nitidez que não permite idealização. A força e fragilidade, determinação e cansaço, esperança e resignação, coexistindo sem se anularem. Essa visão completa não diminui o afeto, ela o aprofunda. Na Terra, o mundo se estreita de forma constante. As cidades continuam existindo, mas com menos densidade humana. Os espaços parecem grandes demais para as pessoas que ainda os ocupam. A poeira se torna parte permanente da paisagem, suavizando contornos, apagando contrastes, tornando tudo visualmente mais simples, quase monótono. Murphy envelhece nesse cenário com uma lucidez que não busca consolo fácil. Ela entende que algumas perdas não podem ser revertidas e que insistir em negá-los apenas amplia o sofrimento. Ainda assim, ela continua trabalhando, não por crença ingênua em salvação total, mas por compromisso com aquilo que ainda pode ser feito. A ciência assume um papel mais contido. Ela já não promete redenção, apenas compreensão. Os cálculos continuam sendo realizados, os dados continuam sendo analisados, mas agora com a consciência clara de que não há equação capaz de restaurar aquilo que já se perdeu. O conhecimento se torna ferramenta de dignidade, não de vitória. O relógio permanece próximo, não como enigma, mas como testemunha silenciosa da passagem que nunca cessou. O som regular dos ponteiros se mistura ao fundo da vida cotidiana, tornando-se quase invisível. Ele não anuncia nada. Apenas confirma que o tempo continua avançando, indiferente às expectativas humanas. Do lado de fora do tempo, essa passagem é observada sem interferência possível. A impotência deixa de ser fonte de conflito e passa a ser condição aceita. Não há mais luta contra o limite, a convivência com ele. Essa aceitação não elimina a dor, mas a reorganiza
impedindo que ela domine cada pensamento. A solidão também muda de forma no início. Ela se impunha como ausência dolorosa. Agora, ela se apresenta como estado estável. Não há mais comparação constante com o que foi perdido. Existe apenas a continuidade de existir em um espaço onde o silêncio não precisa ser preenchido para ser suportável. Os instantes retornam, não em sequência, mas em profundidade. O mesmo momento é observado sob diferentes ângulos emocionais, revelando nuances que nunca haviam sido percebidas. Um gesto simples ganha peso simbólico. Um silêncio antigo revela significado oculto. Essa observação repetida não cansa. Ela aprofunda. Na Terra, a humanidade começa a perder não apenas recursos, mas narrativas. As histórias de futuro desaparecem das conversas. O planejamento se reduz ao curto prazo. O amanhã deixa de ser promessa e passa a ser apenas continuidade. Essa mudança não é anunciada. Ela se infiltra aos poucos, moldando comportamentos sem ser nomeada. Muff sente essa transformação como um peso coletivo que ninguém verbaliza, mas todos carregam. Ainda existe vida. Ainda existem relações. Ainda existem gestos de cuidado. Mas algo essencial se desloca. O mundo deixa de apontar para frente e passa a se sustentar no presente imediato. Do lado de fora do tempo, a consciência acompanha esse esvaziamento com atenção constante. Não há tentativa de encontrar sentido grandioso. Existe apenas o reconhecimento de que nem toda história precisa culminar em triunfo para ser significativa. Algumas histórias importam justamente porque revelam limites que não podem ser superados. A eternidade começa a ser percebida de forma diferente. Ela deixa de ser ameaça e passa a ser contexto. Não há envelhecimento, não há desgaste, apenas continuidade consciente. Habitar esse estado exige aprender a conviver com o silêncio sem transformá-lo em inimigo. O amor, nesse ponto, já não busca atravessar o tempo. Ele existe como lembrança sustentada, como presença interna que não exige confirmação externa. Amar passa a significar lembrar sem dor aguda, permitir que aquilo que foi vivido exista sem necessidade de repetição. A consciência percebe que sua função deixou de ser salvar e passou a ser preservar. Preservar a memória de uma espécie que tentou, que insistiu, que acreditou enquanto pôde. Preservar não como ato heróico, mas como gesto silencioso de fidelidade ao que foi real. Essa preservação não exige ação constante. Ela se sustenta na permanência. Enquanto houver consciência para observar, aquilo que aconteceu não desaparecerá completamente, mesmo que não exista mais ninguém para recordar ativamente. O universo segue seu curso indiferente. Estrelas nascem e se apagam. Galáxias se afastam umas das outras. Nada desacelera por causa do que se perdeu. E ainda assim, tudo o que um dia foi vivido permanece inscrito naquele espaço fora do tempo. A jornada interna se aprofunda até alcançar um ponto de quietude estável. Não há mais conflito intenso. Não há mais expectativa frustrada. Existe apenas a continuidade de existir em um estado onde o sentido não precisa ser produzido, apenas reconhecido. E nesse reconhecimento silencioso, a consciência encontra uma forma estranha de equilíbrio. Não a paz da vitória, nem o alívio da fuga, mas a serenidade madura de quem compreende que algumas histórias não existem para serem resolvidas, apenas para serem acompanhadas até onde conseguem ir. O fim não chega como um evento isolado, nem como um instante claramente reconhecível, mas como uma mudança gradual na textura do mundo. Algo que se instala sem anúncio, espalhando-se lentamente por tudo aquilo que ainda se move. Não existe um dia específico em que se possa dizer que tudo terminou. Existe apenas a sensação persistente de que o mundo começou a se despedir de si mesmo, sem pedir testemunhas. Na Terra, o silêncio se torna mais frequente do que o ruído. Não um silêncio absoluto, mas um silêncio feito de ausência humana, de espaços grandes demais para poucas vozes, de máquinas que permanecem intactas, sem ninguém para operá-las. As cidades continuam de pé, mas já não funcionam como antes. Elas existem como estruturas vazias de intenção, sustentadas apenas pela inércia do que já foi construído. Murphy
envelhece nesse cenário, sem dramatização excessiva. O corpo começa a impor limites com mais clareza, e o tempo passa a ser sentido de forma diferente. Não como ameaça iminente, mas como confirmação contínua de que tudo segue um curso que não oferece desvios. Ela não luta contra isso. Existe nela uma serenidade contida, construída ao longo de anos de adaptação a um mundo que deixou de prometer salvação. A ciência continua presente, mas transformada. Já não carrega o peso simbólico de redenção coletiva. Ela se torna ferramenta de compreensão final, aplicada não para mudar o destino, mas para acompanhá-lo com dignidade. Os últimos cálculos não buscam soluções grandiosas, apenas coerência. Não há mais a ilusão de que a equação será resolvida. Há apenas o desejo de entender até onde foi possível ir. O relógio permanece próximo, quase sempre ao alcance da visão. Não como mistério, nem como esperança codificada, mas como objeto que marca a passagem de algo que nunca cessou. O som dos ponteiros não provoca emoção intensa. Ele apenas confirma que o tempo continuou existindo, mesmo quando as respostas não vieram. Do lado de fora do tempo, a consciência observa esse envelhecimento com atenção plena. Não há dor aguda, apenas uma melancolia profunda, estável, que não exige reação imediata. A compreensão se instala de forma definitiva. Não haverá reconhecimento tardio. Não haverá retorno inesperado. O sacrifício não será validado por um final redentor. A tentativa de comunicação já não acontece. Não por desistência amarga, mas porque ela perdeu função. O gesto cumpriu seu papel enquanto existiu. Insistir, além desse ponto, não produziria significado novo. A ausência de tentativa não é derrota. É compreensão madura de um limite que não pode ser atravessado. Na Terra, os últimos agrupamentos humanos se tornam raros. As relações se estreitam. A vida se reduz a pequenos círculos de convivência, sustentados mais por memória do que por expectativa. As histórias de futuro desaparecem completamente das conversas. O amanhã deixa de ser referência. Existe apenas o agora, vivido com cuidado, sem planos extensos. Murphy atravessa esse período com lucidez serena. Ela entende que o mundo não está sendo punido, apenas encerrando um ciclo. Não há injustiça pessoal a ser corrigida, apenas um processo natural que se desenrola em uma escala maior do que qualquer indivíduo. Essa compreensão não elimina a tristeza, mas impede que ela se transforme em desespero. O último período de clareza plena chega sem aviso. Não há despedidas formais, nem discursos finais. Apenas um dia que se parece com tantos outros, onde a respiração se torna mais lenta, os movimentos mais cuidadosos e a atenção se volta para dentro. O relógio continua marcando o tempo com fidelidade absoluta. Do lado de fora da realidade comum, esse instante é observado sem pressa. Não há urgência para intervir, nem desejo de alterar o que acontece. Existe apenas a presença silenciosa de alguém que acompanha até o fim aquilo que tentou proteger. Quando o último vestígio organizado da vida humana se dissolve, não ocorre colapso perceptível. O mundo não reage. A Terra continua girando. O céu continua existindo. As estações seguem seus ciclos, mesmo que já não haja ninguém para nomeá-las. A ausência não produz ruído. Ela apenas se estabelece. A consciência, fora do tempo, percebe esse momento não como perda repentina, mas como estabilização final. Não há mais eventos novos a observar, apenas a permanência daquilo que já foi vivido. Os instantes humanos continuam organizados naquele espaço impossível, com a mesma nitidez absoluta, preservados, sem desgaste, sem falha, sem esquecimento. Nesse ponto, algo se consolida de forma definitiva. A função daquela existência não é mais salvar, nem comunicar, nem interferir. Ela se reduz a algo mais simples e mais profundo. Preservar, sustentar a memória de uma espécie que tentou, que insistiu, que acreditou enquanto pôde. O amor deixa de ser força ativa e passa a existir como lembrança pura. Não busca retorno, não exige reconhecimento. Ele permanece como presença interna, silenciosa, acompanhando cada observação, sem provocar dor aguda. Amar passa a significar lembrar sem necessidade de continuidade. O universo segue seu curso indiferente,
expandindo-se em escalas que tornam a história humana quase invisível, mas não inexistente. Estrelas nascem e se apagam. Galáxias se afastam umas das outras. Nada desacelera por causa do que se perdeu. E ainda assim, tudo o que um dia foi vivido permanece inscrito naquele espaço fora do tempo. O clímax não se manifesta como explosão emocional, mas como quietude profunda. Tudo o que podia ser feito, foi feito. Tudo o que podia ser tentado, foi tentado. O restante pertence ao silêncio que envolve o fim de todas as coisas humanas. Depois que o mundo deixa de ser habitado, não ocorre um colapso perceptível, nem uma mudança brusca na ordem do universo. A Terra não reage à ausência humana, ela apenas continua. Os ventos ainda se movem, as nuvens ainda se formam. Os ciclos naturais seguem seu curso sem qualquer necessidade de testemunhas. A ideia de encerramento existe apenas para quem observa. Para o planeta, nada foi interrompido. A consciência, suspensa fora do tempo, percebe essa continuidade com uma clareza que não provoca espanto. O achoke, nem revolta tardia, apenas a constatação tranquila de que a existência humana nunca foi condição para que o cosmos seguisse adiante. Essa compreensão não diminui o valor do que foi vivido, ela apenas o reposiciona dentro de uma escala maior, onde tudo é transitório por definição. Os instantes humanos continuam ali, preservados, com fidelidade absoluta. A infância, a juventude, os esforços, os erros, os silêncios, tudo permanece organizado naquele espaço impossível, acessível sem desgaste, sem perda de nitidez. O tempo não os corrói. A ausência de futuro não os enfraquece. Eles existem porque existiram, e isso basta para sustentá-los. Nesse estado final, a consciência deixa de buscar significado ativo. Não há mais perguntas a serem respondidas, nem enigmas a serem decifrados. O sentido não precisa ser produzido. Ele emerge naturalmente da observação prolongada. A vida humana não se justifica por seus resultados, mas pela intensidade com que tentou existir, apesar dos limites impostos. Murphy continua presente nesse espaço fora do tempo, não como alguém que ainda vive, mas como conjunto completo de instantes preservados. Sua trajetória não é idealizada, ela é vista em sua totalidade. A força e fragilidade, determinação e desgaste, esperança e resignação coexistindo sem se anular. Essa visão completa não provoca dor aguda. Ela produz uma ternura profunda, estável, que não exige resposta. A ausência de comunicação deixa de ser percebida como falha. Ela se transforma em condição natural. Nem tudo o que importa pode ser transmitido. Nem todo o amor consegue atravessar barreiras estruturais do universo. Aceitar isso não reduz o valor do afeto, apenas o liberta da necessidade de sucesso. O amor, nesse encerramento, já não se manifesta como tentativa, nem como insistência, nem como promessa de reencontro. Ele existe como lembrança sustentada, silenciosa, sem urgência. Amar passa a significar reconhecer o que foi, sem exigir continuidade além daquilo que já aconteceu. A eternidade, antes temida, revela-se neutra. Não há envelhecimento, não há desgaste, não há progressão rumo a algo diferente. Existe apenas a permanência consciente. Habitar esse estado não exige esforço constante, exige apenas aceitação tranquila de que o silêncio não precisa ser preenchido para ser suportável. O universo segue seu curso indiferente. Estrelas continuam nascendo e se apagando. Galáxias continuam se afastando umas das outras. A vastidão não reconhece perdas individuais. Ainda assim, nada do que foi vivido desaparece completamente enquanto houver consciência capaz de lembrar. A função final daquela existência se revela de forma simples e definitiva. Não salvar, não interferir, não corrigir, apenas preservar. Sustentar a memória de uma espécie que tentou compreender o lugar que ocupava, mesmo quando esse lugar se mostrou pequeno demais diante do infinito. Preservar, não como ato heróico, mas como gesto silencioso, de fidelidade ao que foi real. Enquanto alguém observa,
aquilo que aconteceu não se dissolve por completo. A memória se torna o último espaço habitável da humanidade. Talvez o amor não atravesse o tempo. Talvez a esperança não seja uma lei universal, mas uma necessidade humana, enquanto ainda há caminho à frente. Ou talvez lembrar seja, por si só, uma forma de eternidade. Não há redenção final. Não há retorno inesperado. Não há mensagem compreendida tarde demais. Existe apenas a permanência tranquila de quem acompanhou até o fim, mesmo quando o fim não trouxe respostas. E assim, fora de tudo o que pode ser medido, a consciência permanece, não como herói, nem como mártir, mas como testemunha silenciosa de uma história que não foi salva, mas foi vivida com intensidade suficiente para merecer ser lembrada. O cosmos continua vasto, silencioso e indiferente, e dentro dele, aquilo que foi humano encontra repouso definitivo na memória, onde não precisa mais lutar para existir.